Samuel 16, no versículo 13 e o 14. Quantos querem ter a unção como Davi, uma unção tremenda? Vocês nem esperaram falar por quê, né? E como? Quantos querem ter a unção de Davi? Coragem de Davi? Diga aleluia. Pode colocar em pé comigo? 3 situações que aconteceram com Davi para ele se tornar rei, para ele ser também rei, automaticamente sacerdote também. Davi foi um homem excepcional, guerreiro, ungido, escolhido por Deus, aprovado por Deus, mas na sua jornada, teve 3 circunstâncias que ele perseverou na presença de Deus. Não deixe ninguém roubar a palavra do Senhor no seu coração nesta manhã. 1 Samuel 16, vamos entender o primeiro perseguidor de Davi. Foi por causa da unção de Davi. A maior perseguição de Davi foi Saul, a primeira. Observamos em 1 Samuel 16, 13, então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E o Espírito do Senhor, no versículo 14, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Até aí diga graças a Deus. Senhor, aqui está a sua palavra. Ninguém vai compreender, entender se não for pelo Espírito Santo. E nesta manhã eu convido a sua presença, Espírito Santo, em nosso meio. Orienta-nos o que temos que falar, profetizar e ministrar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Diga aleluia. Podeis sentar com a Bíblia aberta, irmãos. Esta mensagem veio fresca do céu agora, o Senhor me revelou. Engraçado que eu estava meia hora em casa, Deus não me falou nada do que ia falar no culto. Quando cheguei aqui, sentei ali, o Senhor falou comigo sobre os 3 inimigos de Davi. A primeira situação é Saul. Davi, inexperiente, guerreiro ainda, novo, ele recebe uma unção que foi retirada de Saul para a sua vida. Ele recebe uma porção dobrada sobre a sua vida. E depois disso, Davi faz grandes prodígios. Ele consegue matar um leão, ele consegue matar um urso, ele tem experiências com o Senhor, e o Espírito de Deus se apossou dele de uma maneira sobrenatural. Quantos querem ter unção aqui? Quantos querem que a unção faça como sobre Davi? Faz com as mãos aqui. Muita gente quer a unção, quer a bênção, mas não quer as provas de Davi. Este é o problema do ministério. As pessoas querem ter de Deus, mas não querem devolver a elas as circunstâncias que vão causar. A unção traz inveja. Jesus foi entregue pelos seus inimigos por causa da inveja. A inveja tem matado irmãos na família. A inveja tem matado pessoas. A inveja tem levado pessoas a destruir as outras, casamentos destruídos por causa da inveja. E agora este homem de Deus, tudo que estava sobre Saul se retirou e entrou em Davi. E agora o que acontece com Saul? Saul persegue a Davi a vida toda.
Tem gente que persegue a gente a vida toda, irmão. Não adianta um dia, meia hora, 2 horas. Eu tenho exemplo disso dentro da família. Gente que me persegue. Parece que a pessoa pode ter 1 bilhão a mais que você, 1 milhão a mais que você, mas o que tem em você, ele não pode ter. A presença do Espírito Santo, a unção e como Deus te usa, da forma que Deus te usa, do tamanho que Deus te usa, como as pessoas te elogiam, gostam de você, isso eles não têm a favor deles. Aconteceu com Davi. Davi, para ter a unção dobrada de Deus, o primeiro inimigo que levantou contra ele, faz com o dedinho para o céu, o primeiro inimigo da própria casa, Saul. Mas Saul não era pai de Davi, Saul não era filho de Davi, Saul era o líder sobre Davi. Então a primeira perseguição veio de quem? De Saul. Saul era quem? O líder sobre Davi. Preste atenção nisso. Quando Saul não busca a Deus como deveria buscar, não obedece a Deus na palavra, ele não se submete mais a Deus, o que acontece? Tudo que estava sobre ele saiu. A unção deixa Saul agora, e entra em quem? Em Davi, aquele que estava abaixo de Saul. Aí começa a inveja, você vai caminhando, 1 Samuel 16, 1 Samuel 17, no 1 Samuel 17, 32, agora uma coisa que trouxe mais ira para Saul, mais inveja, que Saul não teve coragem de lutar contra o gigante Golias. E quando ele perde esta coragem, porque ele havia perdido a presença e a unção do Espírito Santo sobre ele. Ele havia se retirado a presença de Deus dele e entrou em Davi. E aí, quem que Saul jamais imaginaria que lutaria contra o gigante? Davi. Agora Davi assume e fala: eu vou lutar contra esse incircunciso filisteu, que você, Saul, não tem coragem, nem o seu exército, mas eu tenho, porque a porção dobrada de Deus está sobre mim. Então ele vai para a peleja e vence o gigante Golias. Fala para o irmãozinho assim: o segundo inimigo de Davi. Não, em voz alta, irmão, pelo amor de Deus. Fala assim: Golias. Mas Golias não era parente, Golias era inimigo de Davi. Agora, a segunda fase que Deus permite Deus trabalhar com Davi, primeiro foi o seu líder. Da onde esperaria que o meu líder levantaria contra mim? Imagina eu levantando contra você, imagina um negócio desse, eu líder, seu líder, está debaixo da minha tutela, da minha obediência, e eu levantar contra você. Primeiro caso, Davi teve que passar por isso. Segundo caso, já é de esperar, o inimigo lá fora levanta contra mim, contra você, você espera o ataque, sabe de onde vem o ataque, quando vai vir, então você se prepara, aleluia. Agora levanta Golias, e desafiando o exército de Israel inteiro, e o Deus de Israel, e Davi falou: não, aqui estou eu para lutar contra esse gigante, diga glória. E agora Davi derruba o gigante Golias, e Davi agora é promovido de uma forma extraordinária, diga aleluia. Por isso que eu falo, quanto mais Deus te dá, cuidado, financeiramente, espiritualmente, ministerialmente, em todas as áreas, quanto mais Deus te exalta, tome muito cuidado. Davi agora consegue pelejar contra o gigante. Vou até tirando as folhas que eu marquei aqui. Que maravilha, derrotou o gigante, diga glória a Deus. Mas o gigante era o inimigo, realmente tinha que cair por terra, Deus era com Davi. Agora o terceiro maior ataque na vida de Davi, o seu filho. Aleluia. 3 níveis de ataque: primeiro do líder, segundo do inimigo, e terceiro da própria família.
filho de Davi. Imagina eu tendo um filho, eu não, a mulher que eu tiver tendo filho, vamos colocar bem certo para não dar errado. A mulher tem um filho que é gerado por mim, e eu tenho um filho que ele nasce, eu dou tudo de melhor para ele, ele cresce, um bebezinho vira um garotão, vira um rapaz, levanta contra mim. Uma cobra que eu alimentei para me picar amanhã. Este foi o pior, o Espírito Santo está me falando aqui, que este foi o pior teste na vida de Davi. Anos atrás, estava na empresa trabalhando ainda, chegou um senhor com lágrimas nos olhos, um senhor fazendeiro aqui da região, e falou assim: pastor, eu tenho que dizer algo para o senhor. Na época, não sei nem se era pastor, se era presbítero, o que eu era. Ele veio falar comigo, chorando praticamente, falou: rapaz, estou com um problema sério. Falei: o que houve? Ele falou assim: meu filho está nas drogas e eu tenho que vender as coisas dentro de casa para eles não matarem o meu filho. Olha de onde o inimigo ataca, principalmente os homens de Deus, as mulheres de Deus. Homens de Deus estão na frente da obra, as mulheres de Deus na frente da... Satanás sempre tenta usar alguém para te envergonhar, ou é a mãe, ou é o pai, ou é a avó, ou é o filho, ou é o neto. Alguém sempre vai tentar te envergonhar, comigo, com você, qualquer um que serve a Deus. Agora o primeiro teste foi Saul, e Davi se saiu bem, que ele falou: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? E ali Deus testando Davi, e Davi falando: não posso tocar em Saul, porque é Deus que deu a vida, ele é ungido do Senhor, embora que ele não me reconheça como ungido, mas eu o reconheço, e eu tenho que passar nesta prova, eu tenho que passar neste teste, eu não posso matar Saul, ele é meu líder. E Saul perseguindo Davi, ele passa o primeiro teste daquele que ele confiava, daquele que era o seu líder, ele passa a não confiar mais e passa a ter temor de ser morto por ele. Segundo teste, o gigante Golias desafiou, levantou, era o inimigo do povo de Deus, era o inimigo de Davi, Davi o derrotou para a glória de Deus. Diga aleluia. Muito bem, estava esperando já, era o inimigo. Terceiro golpe contra Davi por causa da unção. Se preparem. Quando a unção vem para a tua vida, até o teu familiar vira as costas para você. Se prepare na unção, porque a unção, quando é forte em nós, fazemos inimigos dentro de casa. Jesus disse: o maior inimigo é os que estão dentro da sua própria casa. Jesus disse e afirma isso, porque Ele é Deus, e Ele disse: o inimigo do homem serão os seus próprios familiares. Está escrito. 3 contra 2, 2 contra 3, está escrito. Eu não posso quebrar o que o Senhor falou. A inveja contra José no Egito eram os seus irmãos. Os seus irmãos levaram a morte, porque Satanás já imaginava pelo mover dos anjos que José seria o governador do Egito. Então ele fala: eu tenho que matar ele antes de conseguir o que Deus tem planejado para ele, porque Deus planejou para mim e para você. Satanás cai por terra agora, em nome de Jesus de Nazaré. O diabo não vê futuro, preste atenção nisso. O diabo só sabe o presente que acontece. A minha cunhada estava grávida anos atrás, lá no quarto. No meu quarto, junto com a minha mãe, nós estávamos orando, e uma pessoa que nós convidamos para orar manifestou dentro do quarto. O diabo apontou o dedo na barriga da minha cunhada e falou: essa menina não pode nascer, Riciele. Eu falei: como é que esse diabo sabe sexo? Está com 3 meses de gravidez, como é que ele sabe? Se nem a Giovana sabia ainda. O Senhor falou assim: o diabo não é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está vendo o mover dos anjos guardando a Giovana por causa da menina. O diabo não sabe o futuro, irmão.
Ele vê o mover dos anjos a nosso respeito. Alguma coisa o diabo tem muita fúria de mim, porque eu não estou enxergando, mas alguma coisa grande Deus tem para mim, que o diabo já está enxergando pelo mover dos anjos ao meu respeito. Sacode o irmãozinho e fala assim: não fica chateado quando todo mundo levantar contra você. Inclusive a sua casa, sua mulher, seu pai, seu filho, seu esposo. Não preocupe! É por causa da unção. A unção faz inimigos por causa da inveja. E o diabo incorpora e Deus dá permissão para trabalhar com cada um de nós. Diga aleluia. Quando estou entendendo, diga aleluia. A Bíblia nos fala que agora Davi está fugindo de Saul. O primeiro inimigo, que era o seu tutor, o seu líder, ele tem que fugir do seu líder. Ele tem que esconder numa caverna com... O pastor Carlos está aqui não, né? Com os 400 ou 600 endividados. 400, eu confundo isso aí. Eu achei os 400 endividados. 600? Confirmaram aí? 600? Porque tem hora que é os 600 que repartiram eu confundo esse pedaço, que tem 600 que repartiram ou 400, não sei, 400 endividados. Olha os endividados para mim aí, vem para mim. Primeiro Samuel, acho que lá por 20 e pouco, vem aí. Achou, irmã? Vamos botar que seja 400, vamos botar 400 aí. Davi, dentro de uma caverna, faz chefe dos 400 ou 600 endividados. Ele se faz chefe deles, fugindo de Saul. E Davi começa a formar um exército, por causa da unção de Deus na sua vida. E agora Davi consegue, com a mão de Deus, se livrar de Saul, mas ele não matou Saul. Saul tirou a própria vida. Rapaz, minha mente está boa, hein? 400 mesmo? Olha aí, irmão, 600 é porque dividir a bagagem. Porque te confunde esse trecho, é 400 endividados. Preste atenção nisso agora. Davi passa pela primeira etapa, que agora Saul tira a própria vida. Davi falou, aleluia, acabou meus inimigos. Diga aleluia, irmão. Passou o problema, aí agora o gigante Golias. Aí acabou o problema com o gigante Golias. Diga aleluia, até que enfim. Não tem maior Golias que possa me vencer agora do que este filisteu de 3,85 metros de altura. É isso mesmo ou 2,85? 2,85 de altura. Cara, quase 3 metros de altura. Agora venci o mundo agora. Eu sou agora o Davizão. E acabou Davi agora na empolgação. Lugar de Davi ir para a guerra, ele fica na sacada do palácio e cobiça uma mulher que não é sua e tem relação com ela, e ali Davi começa a pagar um outro preço, 5 vezes mais o que ele fez. O pior preço de Davi foi o seu filho te perseguir. O pior preço é daquele que come na sua mesa, aquele que bebe na sua mesa, aquele que dorme ao seu lado, aquele que você fez tudo por ele um dia, se levantar para te matar. Diga aleluia. Primeiro nível foi Saul, segundo nível, gigante Golias, mas o terceiro nível, o cara tem que ser crente mesmo, irmão. Diga aleluia, para não fazer uma besteira. Tem que ser muito crente. Eu acho que cada um tem um limite na vida, mas Deus tem dado graças para a gente aguentar muita afronta, é ou não é? Sim ou não? Mas essa eu falei, Davi agora não passa. Davi, na sua mentalidade, na minha mentalidade, Davi foi covarde. Ele deixou o trono para o filho entrar. Quantos são pais aí? Eu não sou, então não sei. Mas quantos são pais? Quantos estão os pais que eu tenho certeza que dá vida pelos filhos aqui? E Davi tinha com a sua autoridade matar o seu filho,
porque ele não podia perder a moral como rei. Preste atenção nisso. Mas aí, quando ele vê a situação, ele falou assim: eu não posso matar o meu filho. O meu filho se rebelou contra mim como o pior inimigo de todos que eu já tive, pior do que Saul, pior do que o Golias, e é dentro da minha casa, e é meu filho, é meu sangue. Então Davi se submete à humilhação como rei. Ele tampa a cabeça e sobe o Monte das Oliveiras descalço. Não deu nem tempo para ele colocar sandálias no pé. Ele teve que andar descalço, subir no Monte das Oliveiras. É ali aquelas pedras do Oriente Médio, não é a pedra brasileira, né? É umas pedras bem pontudas e grandes. E ali começou ali a rasgar os pés. Ainda levantou um filho do capeta, ainda querendo matar Davi ainda. Como é que é o nome dele? Fala um só para me ouvir. Simei. Agora pega a pedra e começa a tacar pedra em Davi. E aí os valentes de Davi falaram assim: não, vamos matar ele agora. Davi falou assim: não, se o Senhor permitiu, quem é eu para fazer alguma coisa? E aí ele vai correndo, subindo o Monte das Oliveiras, chorando sem cessar. Mas não chorou por causa de Simei, não. Foi de não jamais pensar de matar o seu próprio filho. A decepção com o filho, a decepção com aquele que ele mais amava. E Davi falou assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Até o meu próprio filho levanta o calcanhar contra mim. Aí vem a segunda decepção de Davi, naqueles dois lá, o Hussai e o que adivinhava os conselhos de Davi lá, que ajudava nos conselhos de Davi. Como é que é o nome dele? Hussai e Aitofel. Aitofel agora trai Davi, dando o conselho certo para Saul. E quando dá o conselho certo, Davi ia morrer naquele dia, mas o Senhor interviu. Aleluia. Permitiu ele escutar Hussai do que Aitofel. E ali, quando ele escuta o conselho de Hussai, Davi escapa, porque o Senhor assim permitiu. Agora ele escapa de um grande problema para não morrer e não matar o seu filho. Ele dá uma ordem para Joabe e os seus soldados: não matem o jovem Absalão. Traga ele vivo para mim. Talvez tenha uma segunda chance, talvez ele se arrependa dos pecados. Mas Joabe vai lá e atravessa Absalão no meio e o mata. Davi agora está chorando dores. Aí Joabe entra pela porta: majestade, o senhor preferiria todos nós, soldados e generais de guerra, mortos, do que o teu filho vivo? Não deveria amar os que te amam e detestar os que te detestam? Joabe falou certo, mas falou certo na lei do homem. Na lei de Deus, Davi estava certo. Perdoar aquele que te ofende, perdoar os inimigos. Davi era espiritual, Joabe não era. Mas Joabe dá uma lição em Davi, dizendo: você tem que amar os que te amam, não odiar os que te amam. E ali Davi começa a chorar: jovem Absalão, começou a chorar, e se humilhou na presença de Deus, e Davi volta para o trono. A minha pergunta nesta manhã para você que entrou a este santuário: você quer ter a unção que estava sobre Davi? Davi, vi que o amém acabou, né? Ninguém quer amém, não, mano. Acabou, amém. Quantos querem ter a unção de Deus na sua vida? Amém. Mas vai ter perseguições, vai ter levantes. A questão é: da onde vem, e quando vem, e por quem vem. Irmãos, se dois não tiverem de acordo e na mesma unção, não tem condições. Por isso que um homem espiritual deve ter relacionamento com a mulher espiritual, deve ter casamento com a mulher espiritual.
Uma mulher espiritual deve ter um cônjuge casado com um homem que seja também espiritual. Agora, se já casou do jeito que estava, não tem jeito mais, diga aleluia. Até a morte que os separe. Então, antes disso, você tem que analisar: jugo desigual não dá certo. Sacode o irmãozinho aí e fala: jugo desigual é um problema. Davi espiritual, Saul carnal. Davi espiritual, gigante Golias carnal. Davi espiritual e o seu filho carnal. Qual foi o final? Morte dos três. Irmãos, esta revelação para mim e para você é: não esperem facilidade nem dentro, nem fora de casa, nem na igreja, nem fora da igreja. Quem está querendo facilidade, vai para o céu de uma vez. Aleluia. Você quer ser salvo, esperar o Senhor te levar para ir para a glória. Tem gente que fala: não, Senhor, não me leva agora não, tem que realizar meus negócios ainda. Então não é espiritual, é carnal. Sim ou não? Quantos crentes que têm medo da morte? Quantos crentes têm medo de morte? Ah, não acredito, ninguém. Você pensou assim: eu vou dirigir o carro, e se alguém me bater, tem medo ou não tem? Quantos têm medo da morte? Pode levantar a mão para o céu. Tem medo. Mas sabemos que quando o Senhor somos dele, se nós morrermos para ele, nós vivemos. O servo de Deus, ele jamais morrerá, sairá daqui e viverá com Cristo eternamente. Agora, coitado dos ímpios. Eu estou vendo gente querendo ganhar o mundo todo aí fora, aí, tá vendo? Nós estamos vendo aí dentro da política brasileira, dentro de cargos municipais e federais, gente: eu tenho que ser o maior, tenho que ser o melhor, eu sou bonzão, estou com o poder na mão, faço o que eu quero. Eu quero ver na eternidade para quem vai para lá e quem não vai para lá. Jesus disse que olharás em cada olhos, e vai falar assim: vem para a direita do meu Pai, os salvos. E a fila vai estar de pessoas que ele vai olhar para elas e vai dizer: olha, você não foi aprovado por mim, então para a esquerda, para o lago de fogo e enxofre, aonde está a besta e o falso profeta. Sacode o irmãozinho e fala assim: é melhor aguentar as humilhações agora, do que nós irmos para o lago de fogo e enxofre à esquerda. É melhor muita coisa aguentar agora e ser salvo e manter salvo na presença de Deus e ir para a eternidade, do que perder. Não adianta nós corremos aqui e perdermos a nossa alma. O que adianta um homem ganhar o mundo todinho e perder a sua alma? O que adianta? Que adianta ganhar aqui e perder lá? É melhor perder aqui para ganhar lá. O perder, eu quero dizer, não é você perder os seus bens, é perder a sua vida, aborrecer a sua vida aqui, para alcançar lá. As palmas para o Senhor, diga glória a Deus. Eu vou dizer um negócio para você. Um dos pastores da Alemanha, Reinhard Bonk, já faleceu agora há pouco tempo. Ele foi numa grande campanha na África. Isso é caso real, eu não estou brincando com revelação, não, isso é real que aconteceu. E aquela aldeia lá reuniram milhares de pessoas. Era umas tendas, era redonda como um circo. E ali milhares de pessoas, e ele no meio pregando assim, ó. O púlpito lá era redondo. E aí morreu um homem chamado Daniel, presta atenção nisso. Morreu um homem chamado Daniel, já estava no 4º dia de morto. Impossível ressuscitar. Sacode o irmãozinho e fala: impossível. Aqueles africanos usaram tanto a fé que pegaram 2 de um lado e 2 do outro, levaram a maca, o homem morto, para a cruzada do Reinhard Bonk.
Aí Renebonque, Jesus cura, liberta, ressuscita mortos. Aí eles colocaram no meio onde estava o Renebonque e falou assim: nós queremos ver o Deus seu, o que faz agora? Renebonque falou assim: agora, Senhor, se eu orar e nada acontecer, eu vou passar vergonha, vou sair daqui humilhado. E se eu orar e acontecer, a glória será tua, então eu vou arriscar. E ele levantou um clamor para Daniel. Isso tem em fita cassete, gravado e tudo isso aí. 4º dia de morto, já cheirava até mal. Quando Renebonque levantou um clamor, aquele homem levantou os 2 braços e as 2 pernas e glorificou o Jesus do céu. Aí o pior de todos, espera aí, vou te contar a história dele. Quando ele voltou à vida, depois de 4 dias, que era impossível a medicina, a ciência, era impossível. Depois vocês veem a história do Daniel, do pastor Renebonque, evangelista Renebonque. Aí ele confessou que Deus permitiu na morte dele, ele ia até o inferno, a alma dele foi até o inferno, o corpo estava lá. E aí, diz que chegou lá, ele viu o inferno todinho, entrou no portão onde tinha o inferno, ele falou: meu Deus, que lugar horrível. Aí uma voz suave do Espírito Santo falou com ele assim: isto é para aqueles que não obedeceram a minha voz. Aí ele arrepiou todo no sonho, contando, arrepiou todo, meu Deus, e agora eu vou para cá? O Senhor falou: não, você vai voltar. Só estou te mostrando aqui que através de você eu vou fazer um vaso escolhido para ser usado. Aí falou com ele assim: você lembra daquela briga, a última briga que você teve com a sua mulher? Olha você ver, Deus é tão onisciente que sabe até o dia e a hora. Sabe aquela briga que você teve com a sua esposa, naquele dia, naquela hora? Aí ele no sonho fazia assim: sim, Senhor, eu lembro. Aquilo me desagradou. Você vai voltar e não vai ser mais o mesmo homem. Aí ele falou: Senhor, diga, ele falou, perdoa, na mente lá, né, porque estava só na alma. Aí diz que quando o Renebonque está ministrando, o homem salta, era o Daniel. Aí ele contou o testemunho, que ele foi para o inferno, voltou e reconciliou com a esposa. É para tu, briguento, consertar. Para tu, briguenta, consertar com Deus, achar. Aleluia! Se uma pequenininha coisa Deus o advertiu, e demais as grandes, como o Senhor olha para nós. Porque tem uma filosofia: ah não, Deus perdoa, posso fazer tudo que foi errado, Deus perdoa. E se nós morremos sem Deus? Aonde vai a nossa alma? Daniel, dando testemunho de mão dada com a esposa, ele falou: nunca mais eu levanto a voz para minha esposa, e nem ela para mim. Nunca mais. Agora eu ando como sapato de lã, para ver o que eu posso fazer que agrada ou não agrada o Senhor, e prego o testemunho em todas as aldeias da África, e milhares convertem ao Senhor, através de uma alma que Deus deu experiência. Ela tem convertido milhares de africanos na África. As palmas para o Senhor. Isso é real, irmão. Eu nunca precisei ir para o inferno para saber que inferno existe, porque eu creio na palavra. Agora, se Deus quer dar experiência para nós, é bom ter experiência, mas para quê? Eu não quero ir para o inferno. Tem gente que já foi para o céu, amém, maravilha, esse eu quero. Se o senhor quiser me levar no céu, mostrar como é que é o céu, mas para me voltar logo, né? Diz que todos já tiveram visão no céu, não quer voltar mais. O Senhor fala: volta que não acabou o seu tempo lá ainda. Isso, várias pessoas, testemunho de vários que já foram arrebatados até o céu, e que queria ficar: não, aqui é tão maravilhoso, aqui não tem dívida, não tem conta, não tem dinheiro para receber, não tem nada, oh que maravilha. Aí ele fala: não, tem que voltar que o seu tempo lá não acabou, tem que pregar minha palavra ainda. E voltam para o corpo. Diga aleluia. Você crê nisso? Se você crê ou não crê, o problema é seu. Eu creio. Desculpe a minha franqueza e a minha dureza. Aleluia, acredito, mas não pratica, não vale nada. Chegou o tempo, e agora é o momento da conversão verdadeira, genuína da igreja brasileira. Eu digo a verdade, que a igreja brasileira até agora, muitos líderes têm brincado com a presença de Deus. E eu oro a Deus para que eu nunca faça isso.
porque eu sei a responsabilidade que Deus me deu e a missão que Ele me deu e o que eu tenho que fazer e cumprir para Ele, para a glória e honra do Seu nome. Faz uma pergunta sincera, mas não responda hoje. Olha para essa pessoa do céu e pensa assim: você crê que vai para o céu? Pergunta, não é para mim não. Pode perguntar ali. Encosta no irmão e pergunta assim: você acredita que você vai? Ou você crê que vai para o inferno? Hã? Quantos acreditam no céu? Deixa eu falar um negócio com vocês, irmãos. A instituição igreja jamais acaba. Pode levantar governo, estado, diabo que for. A igreja ninguém toca nela. Pode queimar, pode falar. Estou falando na igreja. É o povo de Deus. Não acaba. Nós somos igual um rato, quanto mais persegue, mais nós crescemos. Sim, quanto mais mata 1, 2, parece 50, 100. Crente é assim. É mais gostoso quando persegue, que mais cresce. E os inimigos estão iludidos. Quanto mais você acha que está fechando a igreja e perseguindo, vocês caem por terra, porque o dono da obra, ele tem poder para tudo. Tudo. Marque o dia e a hora. De repente serão abatidos. O Senhor falou comigo esses dias. De repente, rapidamente, vão ser abatidos. O Senhor vai abater os soberbos. E aqueles que têm por vingança acabar com a igreja estão perdidos. Escute o dia e a hora. Pode ser o país mais comunista da face da terra, vai cair por terra. Jesus falou que a sua palavra vai cumprir, passarão os céus e a terra, mas sobre a minha palavra jamais hão de passar. Diga glória a Deus. Bata as palmas para o Senhor. Eu vou ministrar só à noite hoje, irmão. Deus está me dando autorização para ministrar à noite. Amém? Quantos estão felizes? Cumprimenta o irmão, fala assim: você sabe que vai para o céu ou para o inferno? Tem certeza? Fala em voz alta: eu tenho certeza, eu vou para o céu. Mas eu conheço o crente que ele tem certeza, fala assim: eu tenho certeza, eu vou para o céu. Fala em voz alta, olha dentro dos olhos do irmão, fala: eu tenho certeza, eu vou para o céu. Ele fala: eu tenho certeza, eu vou para o céu. Não sei, senhor. Diga: nós temos que ter a certeza da salvação e a vida eterna. Então diga para o irmão: plante o bem, independente de quem seja. Se nós queremos a unção que está sobre Davi, levantarão opositores a nós. Dentro de casa, inimigo e íntimos, familiares. Toda unção, íntimos dentro de casa, inimigos, e nosso líder levanta contra nós. Mas levanta de uma perseguição, não perseguição normal. Ali para Davi foi perseguição para a morte, irmão. Para a morte. Uma perseguição tão feroz, de tanto ódio, quanto maior o ódio contra nós, maior é a unção que Deus tem para dar a nós. Satanás manifesta com muito ódio da minha vida. Eu pergunto: Senhor, mas por que, pai? Por que tanto ódio? Porque não é normal ele ficar... Porque tem certos líderes que o diabo não tem tanto ódio deles, mas contra a minha vida, meu ministério tem. Eu falei: por que, Senhor? O Espírito Santo me respondeu: por que na minha vida? Pela lealdade ao Senhor. Pode chover, pode a igreja não ter ninguém, eu estou aqui, eu tenho lealdade ao Senhor. Pode ter um membro, pode ter 50, pode ter 1 milhão, eu estou aqui. A lealdade ao Senhor é que Ele olha em nós, por isso que o diabo nos odeia, pela lealdade a Ele. E pela nossa sinceridade de quem somos para Ele. Não é para o homem, não. Tem gente que faz de príncipe para os outros, mas é um demônio por dentro. Não adianta. Tem que ser o que você é aqui, o que você é dentro com Deus na sinceridade. E a sinceridade a Deus derruba muralhas de demônios. Sincero. Entrar no teu quarto em secreto, não fala para ninguém, conversa com Ele, e Ele vai te escutar, Ele vai te ajudar.
Amém? O que é finança para o Senhor? Não é nada, porque Ele é o dono do ouro e da prata, irmão. Aprenda isso, por favor. Certa feita, os discípulos preocupados, vai faltar comida para nós, Jesus, vai faltar isso. Ele falou assim, vai lá e joga o anzol, coloca uma isca aí, joga o anzol e joga no meio do mar. O primeiro peixe que tirar, traz para mim, porque vocês vão abrir a boca, lá vai ter o dinheiro para o sustento de vocês. Se você acredita nisso, não faltará prosperidade na tua vida. Porque a nossa prosperidade depende de servir a Deus em espírito e em verdade. Aí os discípulos preocupados, meu Deus, vai faltar alimento, meu Deus. Ele falou, não, joga o anzol lá e pesca o primeiro peixe. Ô Pedro, o primeiro peixe, se abrir a boca, vai sair o dinheiro para pagar todas as contas. Vê que Jesus não preocupava com isso? Ele não preocupava com a matéria? Aí eu perguntei, Senhor, qual o segredo? Espiritualidade. Qual o segredo, Senhor? Aí o Senhor fala, eu sou o dono do ouro e o dono da prata. E o diabo imita as coisas de Deus e quer falar para você que se você for lá, né, ele vai fazer você prosperar, mas quem prospera é Deus, quem tira a mão é Deus, quem coloca a mão é Deus. Então o diabo é o enganador, ele toma a glória que é de Deus para ele, mas ele nunca terá a glória, porque a glória é só de Deus. Repete em voz alta, irmão, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Você sabe o que é ser dono de ouro e prata, irmão? Ter reserva de ouro, sabe o que representa para uma nação ter reserva de ouro? Riqueza. Lastos em dinheiro, riqueza. Aleluia. Vamos colocar em pé? Vamos encerrar nesta manhã muito abençoada, que para muitos estão aí, que manhã acordei, que preguiça, que sono. Acorda tu que dormes. Fique feliz quando entrar no tempo do Senhor, queridos, que tem muita gente que deseja entrar e não pode. Tem muitos presos que eram crentes na frente da obra, que estão na cadeia hoje, e queriam estar onde você está e não podem estar mais. Tanta gente na cadeia que eu estava visitando, pastor, quando eu puder eu vou na igreja. Eu falei, por que não ia antes? Tem que esperar entrar numa jaula para depois fazer reflexão da vida? Você não precisa disso, nem eu. Eu tinha uma mania de ficar falando assim, Senhor, como é que é? Eu estou preso na sua obra. Estou preso na sua casa, Senhor. Um dia o Senhor me deu um sonho profético no Cadeão, no Rio de Janeiro, era tipo uma ilha no sonho. E eu estava numa cela, era muito perigoso, né? Porque tinha algema na mão aqui, nas duas mãos e 2 pés. Macacão, acho que laranja ou amarelo, laranja ou vermelho. Bem assim. E eu sozinho na cela, então eu era muito perigoso no sonho. Olha como é que o diabo é sujo, hein? E aí começaram a fazer um buraco numa cela vizinha. E tinha mais de, 20 ou 30 na cela querendo me matar no sonho. Deus é tão bom comigo, quando eles quebraram a parede, foram entrar, eu acordei, eu falei, Senhor! Ele falou, minha casa é o quê? Nunca mais diga, minha casa é prisão, a minha casa é libertação. As palmas para o Senhor, nunca mais. Nunca mais. A sua casa é lugar de ser livre, Senhor. Por isso que Paulo fala, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele era prisioneiro no sentido de estar preso à obra do Senhor por amor a Cristo. Paulo diz, sou prisioneiro de Cristo. Levante a mão para o céu, agradeça a Deus. Deixa eu falar outro negócio. Irmão, senta só um minutinho, porque agora eu tenho que falar. Senta aí. Vou encerrar já, você vai comer já, fica tranquilo. Eu não estou nem com pressa hoje, a irmã Neuza não está aí, então não sei nem o que eu vou comer hoje. Fica tranquilo. É o teste de Jeová. Mas a gente se vira de vez em quando, né? Fritar ovo a gente sabe, né? Então não esquenta a cabeça. Preste atenção que eu vou dizer a você nesta manhã. Eu conheci pessoas que já saíram desta casa, se refugiando em outros lugares, que o problema é o mesmo. O problema não é essa casa, não é as pessoas que estão nela, é o eu interior. E aí qual o refúgio delas agora? Eu vou comprar uma terrinha para mim ficar isolado. Muito bem, faça isso.
Se Deus mandou fazer, corra e faça. Agora, se não mandou, meu filho, o chumbo vai comer nas costas. Não, é que eu comprei não sei aonde, no outro estado, para poder ir na beira da praia passear. Tudo bem, ninguém está dizendo que você não pode passear, não pode relaxar na obra para passear todo o tempo. Se o teu coração desviar da obra e colocar na matéria, Deus vai te cobrar uma hora. Estou afirmando, não estou perguntando para você, não, estou afirmando o que o Senhor está mandando falar. Escuta. Com essa pandemia, muitos crentes aproveitaram a pandemia para ficar em casa, porque já estava ficando antes. Muitos. Eu fico com vergonha de dizer o que eu vou dizer agora, mas tinha até obreiros aqui levando criança domingo de manhã para passear no parque e não vinha na igreja. Qual o exemplo que o líder dá para vocês? Nenhum. Quem muito é dado, muito será cobrado. Eu vou levar meus filhos passear no parque domingo de manhã. Não vou levar para a escola dominical. Eu vou passear com eles no parque. Quando teu filho entrar na droga, você vem falar comigo depois. Sabe por que o Brasil está essa violência, como os Estados Unidos está? Porque tiraram a Bíblia dos colégios. O Donald Trump falou, estão retirando a Bíblia, vai ter problema na nossa nação. Está tendo. Nos colégios não pode abrir Bíblia mais, não pode ensinar as crianças mais. Na minha época tinha estudo religioso. Quantos lembram? Você não é meia idade, não? Tinha estudo religioso na sala de aula. Eu participei disso várias vezes. Hoje tem o que hoje? Moral e cívica. Tinha que amar a bandeira. Eu não sei se em alguns estados está tendo Bíblia no colégio, mas eu acho que não. Está tendo? Acredito que não. As professoras estão dizendo aí, não sou eu não. Então, irmão, como é que uma nação pode ser bem-aventurada se Jesus não é o Senhor dela? E o crente deixa um pedacinho de terreno para estar aqui, deixa um pedacinho de uma festa para não estar aqui, deixa festas mundanas para não estar aqui. Irmão, que igreja é essa? Essa não é de Cristo. Aí o líder não exorta, passa a mão na cabeça ainda, elogia as pessoas. Eu não. O que eu tenho que falar, eu não falo particular com nenhum aqui, eu falo a todos aqui. Não podemos ser irresponsáveis. Olha que eu estou falando já 3, 4 vezes já, hein? E quando eu falo que o Senhor está mandando advertir a igreja, deixa de ser irresponsáveis. Deixa eu bater outro negócio, segura aí. Segura, irmãozinho, segura agora, segura para não cair do banco. Pastor, eu não estou vindo na igreja porque não tem sala para as crianças. Eu falei assim, eu vou investir com dinheiro seus, vou gastar com dinheiro seus e vou fazer. Agora eu vou cobrar de cada um que falou e não veio. Aí já dei umas 2 marretadas esses dias. Eu falei, cadê vocês, mãe responsável, pai responsável, que pediu para abrir e não traz as crianças? Deus vai cobrar de cada um, por isso, vai. Senão não é meu Deus. Aí é responsabilidade falar um negócio dele, é ou não é? Porque eu sei a quem eu tenho crido, e eu sei aquele que fala comigo para corrigir a igreja. Porque o meu chamado é profético também. Eu levo a menina para dançar. Eu sei aonde, pastor? E ela vai dançar. A mãe está dançando forró, ele está desviado. E você é irresponsável. Pai e mãe irresponsáveis. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para quando crescer, não desviar deste caminho. Agora está um negócio agora na igreja assim, não pastor, o meu filho está pedindo para ir para outra igreja, e eu tenho que ir lá para acompanhar ele. Mentirosa, mentiroso.
Chegou esse dia, pastor, eu vou continuar aqui, mas meus filhos querem outro lugar. Eu falei, por quê? Porque lá tem bagunça. Aqui não tem, né, irmã? E aqui não vai ter, né, irmão? Porque quando eu enxergar bagunça, eu corto no talo e pode sair quem quiser sair. Se eu enxergar bagunça, eu vou agradar a Deus, não é a vocês. É a Deus que eu tenho que agradar, não é a vocês. É a Deus. Bata as palmas, porque quando for para o inferno, vai lembrar da palavra que eu disse. Sim. Quando for para o inferno, vai lembrar. O pastor falou isso e eu não obedeci. Agora eu estou queimando aqui nessa chama. Sim. Olha quantas pessoas já aconselhei, irmão, já foram na minha casa e hoje estão presos. Eu tenho um recente aí, foi na minha casa pedir conselho, junto com a esposa. Está onde agora? Cadeia. Sabe por quê? Ouve, mas não pratica. Gosta da palavra, gosta de ficar no meio social, gosta de beber no meio social, gosta de fazer outras coisas, não sei o que mais, no meio social, mas não querem a Deus. Cadeia é o mínimo, porque a pior cadeia que tem vai ser o inferno. A cadeia aqui passa, mas lá não. Lá chama-se cadeia eterna para quem desobedeceu a Deus. Vamos orar? Fala para o irmãozinho lá, bate na cabecinha dele e fala assim, juízo, meu filho. Fala aí, bate na cabeça da sua esposa aí, fala, juízo, minha filha. Pode falar, não tem medo não, moça, eu estou mandando. Depois briga em casa, ela, não, vai não, é a minha autorização. Pode bater na cabecinha e fala, juízo, tá? Pode bater com minha autorização, se brigar, briga comigo. Eu não tenho medo, então. Bate a mão na cabecinha e fala assim, juízo, meu filho. Toma posição, meu filho. Você quer ir para a glória ou quer ficar aqui? Ser arrebatado, quem ficar aqui vai chorar, irmão, porque não vai ter mais o Espírito Santo. Quando Jesus arrebatar a igreja, vai só os crentes fiéis. Os que ficarem aqui foram que era o restolho, que não queria nada com nada. Aleluia. Glória a Deus. Diga amém. Agora eu vou encerrar. Vamos colocar de pé? Então que eu chego em casa, Senhor, eu sei que eu preguei tão duro até contra mim mesmo. Porque o Senhor falou no meu coração, o que eu colocar nos seus lábios, diga, porque sou eu que estou mandando falar. Às vezes a maneira é meio pá, mas assim mesmo. Quando Jesus pegou o chicote dentro do templo, meu irmão, ele ficou mais bravo que eu. A casa do meu pai não é casa de negócio. Eu queria ver Jesus bravo, irmão, com o chicote da mão. Você consegue imaginar isso? Todo mundo pita um Jesus mansinho. Ele era assim, manso e humilde de coração, mas quando ele pegou o chicote no templo, a minha casa não é de brincadeira, não é de covil de ladrões, a minha casa é casa de oração. E derrubou a mesa. Imagina Jesus chutando a mesa dos cambistas. Rapaz, Jesus usou o karatê, chutou a mesa dos cambistas. Tão irado que ele ficou com o comércio dentro da igreja. Jesus é o mesmo. Igual a irmã vendia um negócio, irmã, venda lá fora, aqui dentro não, aqui não é casa de comércio. É que os membros compram na minha mão, o problema é seu, lá fora, é lá fora, depois do vidro. Quer vender alguma coisa? Vende lá, aqui dentro não é casa de comércio não. Rapaz, eu gosto de cara feia, quanto mais feia a cara para mim, mais eu falo, aleluia. Capeta incorporando. Estou acostumado com o capeta manifestar para mim. Para mim, você fazendo a cara feia ou não é a mesma coisa. Que a graça bendita de Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos que aguardam a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja diz amém. Lembrando, Santa Ceia à noite. Crente, não fuja da Santa Ceia. A gente não sabe o dia de amanhã, pode ser a última, né, irmã? Ninguém sabe o dia de amanhã, só Deus. Mas a Santa Ceia é importante os crentes tomarem. Exatamente. Hoje às 7:30 da noite, espero vocês.